Olá, um, dois, três, testando. Vamos ver se está entrando ao vivo. Oi, um, dois, três. Vamos ver se está entrando ao vivo. Bem-vindos. Estou bastante ansiosa porque essa viagem vai ser bem especial. Oi, gente. Oi, Aninha. Oi, Adilis. Vamos para a Rússia. Que alegria! Daqui a pouco vai entrar a Catarina. A Catarina, gente, ela é russa. E ela está em São Petersburgo e vai conversar com a gente. E ela fala português, ela nos deu aula em São Petersburgo. E imagina se eu já não preparei uma listinha incrível de diversas perguntas para ela. Para a gente fazer uma viagem daquelas, aonde a gente vai poder conhecer um pouco dos museus, um pouco da história, um pouco do cenário russo. Vai ser bem especial essa nossa viagem. Então, eu estou esperando vocês chegarem para a gente poder descobrir por que a Rússia é tão especial, tão emblemática, tão incrível. Olha, tem experiências maravilhosas da Rússia. Vocês vão descobrir como é que surgiu a vodka. Essa história, eu adoro essa história. Oi, Letícia. Oi, Gabi. Oi, mãe. Aí, se minha mãe não entra, é porque a live não vai dar certo. Ainda bem que tu tá aí, mãe. Ó, já tô até vestida, uniformizada. Oi, Audrey. Pra gente ter esse bate-papo bem especial. Gente, quando a gente foi pra Rússia e a gente chegou em São Petersburgo, já vou contar pra vocês, a gente saiu de Moscou e Moscou tava menos 35. Oi, Lucas. Oi, Gabi. E aí, assim, quando a gente chegou em São Petersburgo, tava 0 graus. Aí a gente imaginou, chegamos no verão. Ainda bem. São Petersburgo é considerada a capital cultural da Rússia. E a Catarina vai nos contar por que é a capital cultural da Rússia. Né? Por que essa história ela é tão incrível, por que é considerada também a terra dos czares. Né? Por que ela é tão emblemática? Por que ela é tão diferente? Né? Tô esperando a Catarina entrar. E vocês sabem que tem também o que é diferente, né? Oi, Karen, obrigada por estar aqui. Eu sei que tu tá na estrada. Olha só, agora é noite na Rússia. São 10 horas da noite lá. Só que tem sol. E isso é bem diferente, né? Porque são consideradas também as noites longas. Né? Tem as noites longas e os dias longos. Gente, Amandinha, tu conseguiu lembrar do dia! Enfim, a Catarina... Catarina chegou! E agora essa live vai começar! Estaremos juntos na Rússia! Peraí, tem Catarina, peraí, deixa eu chamar a Catarina. Transmitir ao vivo com Catarina! Catarina, que honra te ter aqui! Que honra levar todos vocês, meus amigos, para a Rússia! Obrigada, Boa tarde. Catarina! Vou te apresentar. Gente, Catarina é guia, escritora, tradutora russa e fala português. Catarina, agora é contigo. Te apresenta. Muito obrigada por aceitar esse convite. Boa tarde. Boa tarde, cara Mayra. Primeiramente, agradeço imensamente essa mulher incrível, a Mayra, por essa viagem que a gente pode fazer agora, sem poder viajar fisicamente. A gente vai viajar agora, mentalmente e espiritualmente, para a Rússia, para a terra dos czares. Claro que o formato da live, que é um pouco menos de 1 hora, não dá para contar sobre todas as maravilhas que tem a Rússia, que tem São Petersburgo, mas vamos tentar esclarecer algumas dúvidas, dar algumas dicas e contar as coisas mais curiosas. Isso é o plano, Mayra, sim? Sim, e olha só, já avisei, Catarina, que a gente vai perguntar várias coisas. Então, assim, vai para cá e vai para lá, e tu vai ter que responder sem problema. tudo. Catarina, Já estou preparada. Primeiro, Catarina,
Conta como tu descobriu a língua portuguesa, como tu descobriu o Brasil. Como que tu sabe falar português? Conta aí. Bom, eu acho que eu já tenho a alma brasileira. Olha a minha caneca. Ah, que linda! Bem brasileira. Bom, primeiramente, eu sou russa. Russa legítima como vodka legítima. Eu falo português já faz bastante tempo. E o meu amor para o Brasil, a minha paixão para o Brasil, começou desde a telenovela famosa. Dá para ver o que é isso? A Escrava Conhece? Isaura. A Escrava Isaura, isso. O meu amor começou para o Brasil, começou quando, na Rússia, que ainda foi a União Soviética, isso foi ano 1987. Eu fui uma menininha de 7 anos e pela televisão ainda soviética passava aquela telenovela, A Escrava Isaura, da Globo, que todo mundo conhece. Primeiramente, o povo soviético era povo fechado e não conhecia filmes e os seriados, novelas estrangeiras. Escrava Isaura era uma das primeiras novelas estrangeiras que o povo conseguiu conhecer. E para todo mundo estava olhando, homens, mulheres, pessoas idosas, crianças como eu, todo mundo estava assistindo essa novela. Dizem que quando passava um episódio da novela, ruas ficavam vazias. Qualquer um podia entrar na loja, um ladrão, e pegar qualquer coisa. Porque todo mundo estava olhando a novela. E para mim, para uma menina, uma criança, e para muita gente também, o Brasil virou um país de maravilhas. País de contos de fadas. País onde conto de Cinderela é possível. Onde cada escrava pode achar o seu príncipe, onde o amor é amor feliz, onde o bem sempre vence o mal. Eu lembro que quando eu brigava com minha mãe, eu até queria fugir para o Brasil para se encontrar refúgio na casa da escrava Isaura. Ai, que lindo! Bom, vamos começar então. Agora, lindo, acho que tu tocou a gente até achar uma esperança no Brasil. Vou começar as perguntas, porque a galera quer ir agora para São Petersburgo. Ó, a listinha aqui tá grande, então a gente vai começar com a fundação de São Petersburgo, que foi por Pedro, conhecido como Grande. Eu aprendi contigo que em São Petersburgo, plantando nada dá, que a construção foi estratégica, que é uma terra que ela tem noites, né? As noites são diferentes, os dias, as estações são diferentes, né? Mas ela é encantadora, ela é linda, ela é a capital cultural, como eu já falei, mas agora é contigo, eu quero que tu conte essa história e leve todo mundo que está aqui para essa grande viagem. Bom, primeiramente, parabéns pelos teus conhecimentos, Mayra. Bom, você sabe tudo direitinho. Então, só vou adicionar alguns momentos. Que São Petersburgo é uma cidade muito jovem, tem apenas 317 anos, é mais jovem do que Rio de Janeiro e São Paulo, e muito mais jovem do que Moscou, que tem quase 1000 anos. E a cidade foi fundada em 1703 pelo Pedro I o Grande. Vou tentar mostrar a foto dele. Aqui. O nosso Pedrinho, nosso Pedrão, Pedro I o Grande, fundador de São Petersburgo, fundador da Rússia moderna, fundador de tudo. Aqui. E a cidade, São Petersburgo, fica num território que desde os tempos remotos, desde o século XII, fazia parte da Rússia. Primeiramente, o território foi conquistado por mais um príncipe antigo chamado Alexandre Nevsky, ou Alexandre de Neva, que é quem conquistou esta terra durante as guerras com os vikingos, digamos assim, os vikingos. E durante 5 séculos, o território na costa do Mar Báltico e na beira do rio chamado Rio Neva fazia parte da Rússia. Mas não havia aqui nenhuma cidade, nenhuma fortaleza, nada de nada. Porque, como sabemos, antigamente a gente escolhia lugares para morar, levando em conta o clima, as condições climáticas, natureza. E
A Mayra já sabe que condições climáticas de São Petersburgo sempre foram e agora são horríveis. Só temos aqui 36 dias de sol no ano inteiro, gente. Temos aqui 60 tipos de chuva. Cada pessoa de São Petersburgo tem no seu armazém 30 e poucos tipos de guarda-chuvas diferentes para cada tipo de chuva aqui. Temos aqui muita umidade e temos aqui frio de 30 e poucos graus negativos, a Mayra já sabe. Temos o calor sufocante, por exemplo, nesta semana nós tivemos calor de 30 e poucos graus e temos aqui muita umidade, 30 e poucos graus na cidade com umidade é insuportável, é um calor abafado mesmo. Então, e a terra aqui, terra pantanosa, então pântano, chuva, mosquitos no verão, frio imenso no inverno, ninguém queria morar nessa terra. Mas a terra aqui é uma terra muito importante estrategicamente, porque é uma terra na costa do mar. E naquelas alturas, mar era a única possibilidade para comunicações entre vários países. Isso foi a única saída que a Rússia teve naqueles tempos. Agora a Rússia tem saída para 16 mares diferentes e para 3 oceanos. Antes, um mar só, mar chamado Mar Báltico. Mas no final do século XVII, a terra foi conquistada pelos suecos. E Suécia naquela época não foi a Suécia de hoje. Era uma monarquia muito forte, que ocupava a Finlândia, a moderna Estônia, a moderna, a mesma Suécia, Dinamarca. E além disso, tiveram um exército e frota invencíveis. E com muita facilidade, os suecos invadiram esta terra. O que para a Rússia, aqui já vem uma pergunta, melhores meses, sim, para não sentir o frio. Então, aqui temos a maravilhosa Mayra, que pode dizer que pode viajar até no frio de 30 graus. Ninguém morre. Não. Ninguém morre. Super preparado, né? É super estruturado. Preparado. Sim. É super estruturado. Bom, no meu livro, que se chama São Petersburgo de Corpo e Alma, eu já tenho um capítulo onde eu conto sobre cada mês de São Petersburgo, sobre prós e contras de viajar em cada mês. Então, de verdade, pode viajar 12 meses no ano, mas cada mês tudo depende do seu objetivo. Se você quer ver noites brancas como agora, olha, agora são 10h30, estamos com sol. Eu estou no meu quarto, no meu escritório, e tive que fechar as cortinas para que o sol não possa penetrar no quarto e não possa atrapalhar a tela do meu celular também. Então, quem quiser ver noites brancas, é desde final de maio até primeira quinzena de julho. Meses de calor, como agora, junho, julho, agosto. Época mais romântica, mais linda, segundo escritores e artistas, é outono, setembro e outubro, quando tem o chamado outono dourado. Mas eu vou dizer para vocês que a gente passou o Natal aí, que não é 25 de dezembro, porque é outra religião, né? E é um período fantástico, é muito lindo o que vira a cidade, que é muito mais, que eu achei muito mais bonito do que, por exemplo, quando a gente foi para Nova York, que é uma cidade considerada assim, né, o Natal nos Estados Unidos, né? Eu achei muito mais fantástico. Gente, a gente vai responder diversas perguntas. Se a gente não conseguir responder todas na live, vocês escrevam, que depois a gente responde, a Catarina responde, eu anoto aqui. Sim. Tá? São Petersburgo é considerada Veneza, também uma Veneza. E tem mais de 100 pontes. Catarina, conta um pouquinho pra gente. Bom, muito mais do que 100 pontes. Temos 347 pontes. 347 pontes. De verdade, São Petersburgo é uma cidade chamada Veneza Nórdica, ou Veneza de Norte, ou segunda Veneza, ou Veneza de tamanho G. A cidade tem 66 rios e canais diferentes. Vou mostrar aqui uma foto do livro. Aqui.
Ó. Uma Depois a gente até ponte. coloca fotos. Sim, uma ponte, uma de muitas pontes e um de muitos canais também. O principal rio da cidade é Rio Neva, é rio navegável até agora, e agora um pouco das notícias, porque muita gente me está perguntando como que está a pandemia, como que estamos sobrevivendo este período difícil, que a partir de amanhã já está permitida navegação turística pelos rios e canais de São Petersburgo. É uma boa notícia. Museus, por enquanto, ficam fechados, mas pelos canais já pode navegar nos barquinhos. Temos aqui 66 rios e canais, mais de 300 pontes, dos quais 33 pontes são pontes levadiças. Pontes levadiças. O que significa isso? Que durante a navegação, que em São Petersburgo dura desde final de abril até início de outubro, final de outubro, as pontes do Rio Neva se abrem, dá para ver aqui. Na metade se abrem separando em duas partes. Para que as pontes se abrem? Para que os navios possam passar. Porque os navios são altos e não poderiam passar debaixo da ponte. Por isso as pontes se abrem. Mas o trânsito da cidade é bastante intenso. E para não atrapalhar o trânsito de dia, as pontes se abrem durante a noite. A partir de 1h20 de madrugada até 6 de manhã, as pontes ficam abertas. Cada ponte tem o seu horário de abrir e fechar. A primeira se abre a 1h20, depois com um intervalo de 10, 15 minutos. Todas as outras pontes da cidade se abrem. O espetáculo é muito lindo, noite branca, pontes abertas, navios passando, todo mundo nas beiras dos rios olhando, beijando, tomando fotos. Mas é espetáculo lindo. Mais uma foto da ponte aqui também. Aqui. Uma ponte. Ou seja, ponte muita tecnologia também. Sim, muita tecnologia, sim. Sim, mas para turistas é um lindo espetáculo. Mas para os moradores locais é um problema, porque quando as pontes ficam abertas, e se você ficar aqui, não tem como chegar até lá. Só nadando ou voando. E quem não sabe nem nadar nem voar, fica nessa parte. E essas pontes é pretexto perfeito para os infiéis maridos de voltar à sua casa de madrugada, dando ponto nas pontes. E quando começa o período de navegação, cada mulher casada põe na carteira do seu marido pequeno horário das pontes, para que o seu queridíssimo esposo não ligue às 2 de madrugada dizendo: ai, minha querida, desculpe, perdi o horário, fiquei na ponte, não vou dormir na casa hoje. Mas mulheres russas, mulheres de São Petersburgo são muito rígidas, porque Rússia é berço de feminismo mundial, e sobre parte das mulheres não. Sim. Catarina, a Grande Isso. começou também com isso. Catarina Grande também começou com isso, matando o seu marido. Por isso, melhor não brincar com mulher russa. Sim. Sim. Uma das minhas aulas privativas, que vai começar na semana que vem, será sobre mulheres na história da Rússia, sobre feminismo. Aula histórica com muitas dicas e com muitos exemplos. Com muitos exemplos para nós. Então, mas mulher fala qualquer coisa, nadando, voando, mas volto para casa. Mas este pretexto, como as pontes levadiças, só funciona no verão. A Mayra sabe por quê? Porque no inverno, o que acontece com rios e canais, Mayra? Você lembra? Vou deixar para ti essa, porque eu lembro que congela. Tudo congela, e a espessura do gelo vai até 1 metro. Dá para atravessar o Rio Neva no grande ônibus turístico por acima do gelo.
que é de 1 metro, mas ninguém faz isso porque temos muitas pontes, então não se precisa, não precisa. Depois a Mayra vai colocar algumas fotos dela, da sua viagem feita no inverno, porque de verdade poucos brasileiros atrevem viajar no inverno também, sim. Mas eu vou dizer que eu achei fantástico e eu acho que o Natal foi fenomenal. Eu vou atravessar agora, pra gente atravessar. Gente, a Catarina é maravilhosa. Agora o Robert falou aqui que uns navios rasgavam o gelo. Gente, era lindo. Um dos museus que a gente foi o Hermitage. Gente, tem mais de 3 milhões de obras, tá? E tem palácios incríveis. Fora isso, assim, a gente queria ter visitado ele inteiro, mas aí a gente ia ter que ficar o ano inteiro com a Catarina para visitar, né? E aí, então, conta pra gente um pouco sobre a construção do Hermitage, da sua importância e tudo que já aconteceu lá. Quer dizer, não dá para falar tudo que já aconteceu lá, mas faz uma sinopse aqui, porque vai ser um bate-volta. Vocês viram, a gente vai falar de ponte, da fundação de São Petersburgo, a gente vai falar de tudo um pouquinho. Conta pra gente. Uma das vantagens de viajar no inverno, como a Mayra e Robert fizeram, é que os museus ficam mais vazios. Porque no verão, os museus ficam cheios. E como no Hermitage não tem ar-condicionado, porque o prédio é histórico e não tem como montar sistema de ar-condicionado moderno. Com calor de 30 graus e com muita gente é insuportável. Então, se você de verdade quer divertir de arte, quer estudar as obras principais, melhor viajar a partir fora da temporada turística alta. Inverno é uma muito boa época porque os museus e lugares fechados ficam super aquecidos, com aquecimento central, então por dentro está muito agradável. Então, a gente não notou, eu achei ótimo. Sim, por isso não se sente frio dentro. A fundadora do Museu Hermitage, esta mulher incrível, a minha xará, Catarina II a Grande. É aqui uma das muitas obras dela, Hermitage. Ela fundou muita coisa, sobre isso eu também vou falar nas minhas palestras. De verdade, a história dessa Catarina parece com a história da Cinderela. Ela não foi Catarina desde o início. O seu nome original era Sofia Augusta Frederica, a princesa alemã, que veio à Rússia com 16 anos de idade para se casar com o herdeiro do trono russo, príncipe Pedro III. É chamado, para não confundir com Pedro Grande, Pedrinho. Temos Pedrão, Pedro Grande e Pedrinho, Pedro III. Mas ele não gostou da sua jovem esposa, porque ela não correspondia com padrões da beleza da época. Ela foi muito magra para padrões da época. Naquela época, na Rússia, de moda, eram mulheres de mais de 80, 90 quilos. Porque isso é aqui. A Mayra tem matrioshka atrás de você. Essa famosa bonequinha russa. Olha, esta bonequinha, esta boneca representa o corpo gordinho da mulher. Mulher corpulente, mulher grande, mulher gorda. Quanto mais gorda, mais bonita. Porque antes, o mais importante na família era a procriação. Éramos filhos. A matrioshka é símbolo da família russa, família matriarca. A mãe é, por dentro ficamos filhos. E segundo a opinião médica daquela época, quanto mais gorda é a mulher, mais filhos ela pode dar à luz também, porque as famílias eram muito numerosas, de 12, 14 filhos. E a Catarina, quando veio à Rússia, pesava apenas 60 quilos, com 1,54 m de altura. E o seu esposo não gostou muito dela. Preferia passar tempo com sua jovem namorada, uma outra princesa russa, nobre, chamada Elizaveta Vorontsova, de 120 quilos de peso. Isso foi beleza incrível para ele. Mas depois, não vou contar toda a história de Catarina, porque é uma telenovela de verdade, mas ela foi uma mulher muito jeitosa, muito inteligente,
conseguiu organizar uma turma de favoritos, namorados e seguidores dela, que ajudaram a Catarina a matar o seu marido com um garfo. Golpe de Estado aí, hein? Golpe do Estado, sim. É uma coisa bem normal e bem comum para séculos de antes. Golpe de Estado. O marido foi morto com um garfo metido na garganta. Então, morreu engarfado, gente. Depois disso, a Catarina foi proclamada a imperatriz, a rainha, a czarina, e ficou governando por 34 anos na Rússia. A Catarina adorava colecionar coisas. Ela colecionava de tudo. Colecionava joias, colecionava livros, colecionava amantes. Ela tinha 128 amantes cadastrados, registrados. Cadastrados, gente, registrados. E o melhor é que eles ganhavam presentes. Sim, quando ela estava cansada de uma amante e passava a um outro, deixava o seu amante com prêmio. E o prêmio era bem diferente. Poderia ser uma caixinha para guardar tabaco, um anel de prata baratinho, ou poderia ser um palácio, dependendo das características do amante e do serviço que o amante tinha feito para a Catarina. Sim. Por exemplo, aqui vou mostrar um monumento à Catarina, que fica numa das praças centrais de São Petersburgo. Aqui está a Catarina, e no pedestal em torno dela ficam os seus seguidores e os seus favoritos mais famosos. Os homens, muitos deles foram os seus amantes. O primeiro, um dos mais famosos, foi chamado Grigório Orlov, aquele da vodka Orlov. Ele ganhou o palácio da Catarina. O outro, também famoso, está ao lado, chama-se Grigório Potemkin. Esteve com Catarina por 14 anos. Aqui neste monumento também tem figura da mulher, amiga da Catarina, chamada também Catarina Dashkova, a condesa, a primeira mulher presidenta da Academia das Ciências, primeira mulher acadêmica no mundo. E isso aconteceu na Rússia. Sobre esta outra mulher, outra Catarina, eu também vou contar na minha palestra, porque é um dos meus ídolos também, além da Catarina II a Grande. Então, a Catarina a Grande colecionava obras-primas de arte e guardava as obras-primas no seu palácio, no palácio oficial dos czares russos, chamado Palácio do Inverno. Era a moradia e residência de todos os czares a partir da Catarina. Ela guardava as obras-primas que ela comprava no seu palácio. E, finalmente, decidiu fundar lá um pequeno museu só para ela e para os seus amigos mais íntimos. Isso foi no ano 1764, quando Catarina comprou a coleção de 225 obras-primas, pinturas, algumas joias. Foram as obras da pintura europeia que ela comprou de um comerciante berlinense chamado Friedrich Gotskowski. Este comerciante tinha comprado estas obras para depois vendê-las para o rei da Prússia, Frederico. Mas, como lembram das aulas da história, o Frederico acabou de perder a Guerra de 7 Anos e teve muitos outros problemas financeiros para resolver, nem para pensar sobre a pintura. E o comerciante, para sair do apuro, vendeu as obras para a rainha da Rússia, a Catarina. Ela guardou aquelas obras em alguns quartos do seu palácio. Aqui a entrada principal do Palácio do Inverno. Aqui. Mas a Catarina era uma mulher exagerada em muitos aspectos. Comprava tantas obras-primas que finalmente o palácio, com quase 600 salas, não conseguiu guardar todas as obras que ela comprava. E surgiu a necessidade de adicionar mais um prédio.
depois segundo, terceiro e o quinto. E assim surgiu o complexo de 5 prédios do Museu Hermitage, que, como a Mayra já mencionou, tem 3 milhões das obras, tem 500 mil itens da pintura. O Hermitage é o terceiro maior museu no mundo, mas pelos números da pintura é primeiro. Tem maior coleção da pintura no mundo também. Eu sei que Mayra preparou mais uma pergunta sobre o Hermitage. O Hermitage, ele tem... A gente tem o Hermitage, olha só. Tu pode visitar desde obras do comunismo, né, como de Catarina, como também tem Picasso. Então, assim, é muita coisa. Então, eu pedi para a Catarina eleger 5 obras. Imagina, disso tudo, de tudo que ela conhece, 5 imperdíveis. Ou preferidas. Bom, se você... eu tenho as minhas preferências também. Quando uma pessoa me disse, eu tenho pouco tempo, tenho 1h30, quero ver o principal. Primeiramente, recomendo ver as salas de gala dos czares, porque o Hermitage não só um lugar onde as obras guardam, é o mesmo prédio. As salas também são peças de arte. Recomendo ver os salões onde se concentrava a nobreza, onde se concentrava o poder dos czares da Rússia. Primeiramente, esta escadaria principal, chamada Escadaria dos Embaixadores, feita de mármore de Carrara, com tapete vermelho. O Palácio do Inverno, principal prédio do Hermitage, tem 154 escadarias. Esta foi a Escadaria dos Embaixadores, apenas para pessoas VIPs, para czares, rainhas, embaixadores. Então, cada um pode se sentir o convidado especial dos czares da Rússia. Depois, também recomendo ver um dos relógios mais famosos no mundo. Olha isso. Esse é lindo. É relógio. Lindo. Relógio chamado... Eu parei na frente dele, assim, ó, fiquei babando. Sim, é uma jaula, uma gaiola de bronze dourada. Nesta gaiola ficam 3 pássaros no seu tamanho natural, um pavão, um galo e uma coruja. Coruja aqui, galo aqui. Este relógio também foi feito no século XVIII e foi presente que Catarina ganhou. Sim, ela também ganhava presentes, que ela ganhou do seu amante mais famoso, Grigório Potemkin. Este homem famoso, fabuloso, ele almirante, primeiro-ministro, acadêmico, capitão dos navios, ministro de fazenda, ganhou muita riqueza da Catarina, era o homem mais rico da Rússia, mas ele também queria agradecer a sua namorada rainha com presente. Encomendou na Inglaterra relógio, feito por um famoso joalheiro inglês da origem judaica, James Cox. Mas interessante que ele pagou este trabalho com dinheiro da mesma Catarina, ou seja, ele pegou o dinheiro do ministério que ele chefiava, coisa muito boa, pagar presente para a namorada com dinheiro dela. E interessante neste relógio que cada meia hora o pavão abre a sua cauda enorme. O galo, dá para ver aqui, o galo. O galo canta, e a coruja na gaiola também faz os movimentos da cabeça. Também tem outros animais, por exemplo, os esquilinhos que comem os nozes, uma libelinha que abate com suas asas. Um espetáculo, cada meia hora. Agora, gente, vou dizer uma besteira. Espero que aqui não tem crianças menores de 16 anos. Bom, dizem que as malas línguas, sabendo sobre amantes de Catarina, falavam que cada vez quando o pavão abre a sua cauda, Catarina abre o seu coração. Pelo número de amantes deve ser, né? Sim. Agora, como o mecanismo é muito frágil, ele funciona uma vez na semana,
normalmente na quarta-feira, às 7 horas, também. Por 1 minuto, eles ligam o relógio. Por isso, se querem ver o pavão, melhor é ver com antecedência no museu, na quarta-feira, e ficam lá esperando. Por enquanto, o museu está fechado, mas planejam a abertura de museu a partir de 15 de julho. Vamos esperar, vamos rezar que tudo vai dar certo também. Que a partir da sexta-feira, abrem os parques dos palácios, Palácio de Catarina, Palácio de Paulo. A partir da segunda metade de julho, os palácios museus. Esperamos que o Hermitage também vá abrir. Então, segunda obra é Pavão. Terceira obra, o Hermitage tem uma enorme coleção da pintura. Mesmo se você não gosta de pintura, eu fortemente recomendo ver a obra do Rembrandt, Retorno do Filho Pródigo. O Papa Francisco nomeou o ano 2016 o ano da misericórdia e perdão. E símbolo da misericórdia e perdão, Francisco nomeou esse quadro, Retorno do Filho Pródigo, de Rembrandt, que fica no museu. Quadro é obrigatório para ver e estudar para cada católico crente. Obra onde se concentra o amor absoluto, amor imenso, amor que não conhece condições, que não tem limite. Se aqui tem pais que têm filhos, vão me entender que o que amor não tem fim, o que amor não tem condição. É o amor do pai para o seu filho, amor da mãe do seu filho, amor que perdoe qualquer coisa. Então, este quadro é quadro sobre amor e sobre perdão. Principal virtude de cada ser humano, saber perdoar. Isso que é o mais difícil, é o mais importante, saber perdoar. Também, como a Mayra já mencionou, no Hermitage também uma grande coleção dos pintores mais modernos, do Picasso, do Matisse e de Van Gogh, de Gauguin, os impressionistas. Mas agora os impressionistas ficam num prédio separado. E se você gostaria de ver impressionistas, eu recomendaria deixar 2 dias, ou 2 partes para Hermitage. Primeiro, para 5 prédios, palácios e obras clássicas. E segundo, especialmente para os impressionistas também. Bom, se para quem gosta das joias, para quem gosta de ouro também, recomendo visita de uma das câmaras dos tesouros, onde tem ouro das citas, por exemplo, coisas de ouro que tem 7, 8 mil anos também. Tem também uma outra câmara das joias, onde tem joias da mesma Catarina, incluindo os presentes que ela entregava para os seus amantes. Lá também tem esta caixinha de diamantes para guardar tabaco, que ela deu para o seu último amante. Esta mulher incrível, com 60 anos de idade, teve amantes de 20 anos de idade. Foi seu último amante, né? Foi o seu último amante tinha 22 anos, quando ela tinha 64 anos. Interessante que este último amante, quando a Catarina já tinha morto, organizou conspiração contra o seu filho. O Paulo, né? O Paulo, o czar mais feio da Rússia também. O filho da Catarina. E até o interessante que a história de Paulo, que me chamou muita atenção, foi que ele, quando ele assumiu o poder e Catarina faleceu, a primeira coisa que ele disse é que mulheres não poderiam ter poder, né? Não poderiam assumir o poder. Isso, gente. O final de feminismo na Rússia, o final de poder das mulheres, nós temos graças ou por causa deste homem coitado, Paulo I. Único filho da Catarina, chamado czar mais feio da Rússia. Baixinho, careca, com nariz na forma de batata. Bom, de verdade, pessoa que não tinha muita felicidade durante as relações com sua própria mãe, porque a Catarina não gostava do seu único filho, Paulo. Tem várias versões porque ela não gostava do Paulo.
Talvez, bom, filho que não correspondia com suas expectativas. O filho era cópia do seu pai, Pedro III, e Catarina mandou matar o marido, então o filho, que era cópia do seu marido, era uma lembrança viva sobre aquele acontecimento, aquela matança. E outra explicação que a Catarina não tinha visto o seu filho durante primeiros 40 dias da vida dele, porque quando ele tinha nascido, ele foi tirado da Catarina pela sua sogra, Elizabeth, ou Isabel, que não tinha filhos e queria passar o tempo com seu netinho. E a Catarina perdeu este contato importantíssimo, que o primeiro contato entre mãe e filho que se estabelece em primeiros momentos da vida da criança nesse mundo. Então, ela viu a criança com mais de um mês de idade, e para ela era uma criança alheia, não era criança dela. E, bom, a Catarina queria deixar o trono não para filho, para um dos seus netos, sim. Ela foi doida pelos seus 10 netos. Ela tinha 4 netos, homens, e 6 netas mulheres, todos do mesmo filho. Porque a mesma Catarina, desde a idade mais jovem do seu filho, incentivava o seu interesse sexual para as mulheres também. Ela mesma encontrava as namoradas espertas para ele, as damas de honra para um príncipe, porque ela queria muito ter herdeiros, netos, o mais rápido possível. Queria casar o seu filho com uma mulher, a nora, com mais dos seus futuros netos. A única coisa que ela queria na sua nora era a fertilidade dela. Dizia, a minha nora deve ser máquina para fazer filhos. E encontrou na Alemanha, sim. Antes, a gente já está chegando meio que no fim, e eu preciso fazer algumas perguntas que eu recebi, eu vou ter que claro. as nossas perguntas. Claro, sim. Catarina, fala. Eu preciso que tu contes da vodka, senão vão me chamar de picareta. Isso, a vodka. Bom, primeiro que a vodka de vocês é deliciosa e a nossa aqui não é vodka. Só isso que eu tenho para dizer. Bom, a vodka de verdade deve ser 40 graus de álcool, é transparente como água, não tem borbulhas, também como água, e não tem cheiro. A vodka verdadeira não deve ter cheiro. E temos a vodka com esta fórmula de 40 graus de álcool, essa transparência, graças ao meu czar favorito, o penúltimo dos Romanov, Alexandre III. O Alexandre era homem alto, media quase 2 metros e adorava muito beber vodka. E sempre tinha na sua bota uma pequena garrafinha guardada com vodquinha. Mas a mulher dele, a chamada Maria Fedorovna, esta mulher bonita, mãe do último czar Nicolau, não compartilhava a paixão do seu marido. E para não atrapalhar as relações com a sua esposa, o Alexandre, o czar, pediu ao seu amigo, famoso químico Dmitry Mendeleev, que naquela época era reitor da Universidade de São Petersburgo, inventar a fórmula da vodka para que esta bebida fosse transparente como água, não tivesse cheiro como água e não tivesse borbulhas também como água. Então ele estava tomando bebida transparente, sem cheiro, que parecia água, e a mulher pensava que ele tomava água mesmo. Gostou muito da ideia e decidiu ganhar. E o químico inventou esta fórmula que tem esta combinação da água destilada e o espírito do trigo, é 40 graus. E depois o Alexandre decidiu ganhar dinheiro com esta fórmula. E até agora, cada fábrica, cada indústria que faz a bebida com nome de vodka tem que pagar por este patente para poder usar a fórmula de Mendeleev de 40 graus e desta combinação. Ou seja, tem que patentar o nome da vodka. Então, até agora, esta paixão do Alexandre III, esta fórmula de vodka, traz dinheiro para o orçamento federal da Rússia.
Ah, Sim. viu? Muito bem, então. Essa história da... E a história do estrogonofe. Tem a história do estrogonofe também. Estrogonofe, em homenagem à minha mãe, o estrogonofe Sim, é sim, sim, rústico. A história do sim. Bom, estrogonofe é interessante também. bom, stroganoff não é prato francês, nem prato brasileiro, porque eu lembro que durante minha primeira viagem no Brasil, a mãe do meu amigo em São Paulo decidiu preparar para mim mais um prato brasileiro, stroganoff. Eu falei, não, stroganoff é prato russo. Como é que é russo? Porque no Brasil comemos muito, se é russo. A história de Stroganov começou também na época da Catarina II Grande. Num dos seus contemporâneos, Alexandre Stroganov, o conde, uma das pessoas mais ricas e mais generosas, era conde, acadêmico, presidente da Academia das Belas Artes, mecenas, padroeiro e também pessoa muito generosa, que no seu palácio organizava cada semana os almoços chiques para muitos convidados. Qualquer um podia vir, só deveria estar vestido de acordo com o protocolo. Então, era uma boa opção para as pessoas ricas, nobres, mais pobres. Quem, por exemplo, tinha perdido o seu dinheiro durante o jogo das cartas, um vício naquele período para a nobreza, eles podiam fazer amizades durante este almoço para sair do apuro financeiro. Mas os coitados cozinheiros nunca sabiam quanta comida preparar e quanta gente vai vir. E uma vez, um cozinheiro de origem francesa achou a solução. Cortou a carne de vaca em pedacinhos pequenos, misturou esta carne com molho feito à base de cogumelos, à base de creme de leite, um pouco de vinho, um pouco de farinha, tudo misturado. Este prato não tinha um tamanho fixo, ou seja, você poderia pôr mais ou menos este prato. Se vinha muita gente, o cozinheiro, o garçom, apenas punha mais água na feijão ou punha mais molho do que carne, e então era possível alimentar todo mundo. Infelizmente, todo mundo esqueceu o nome daquele cozinheiro, mas todo mundo agora lembra o nome do seu dono, Conde Stroganov. Conde Strogonoff. Então, o Strogonoff é russo, não é brasileiro, não é francês. É russo. Russo. Catarina, a gente fez uma viagem incrível. Aqui tem muita coisa para a gente perguntar. Mas a Rússia também é conhecida pelo socialismo. E eu sei que tu teve uma experiência com isso, seja da tua família. E antes da gente entrar em qualquer discussão, se isso está certo, se é política, se é assim ou se é assado, eu queria muito, tá? Eu queria muito que tu trouxesse pra gente a tua experiência, a tua vivência, o que isso significou para a Rússia e também o que significou para ti. E que tu compartilhasse isso com a gente. Porque, assim, tudo que eu li, tudo que eu aprendi no colégio, na vivência, que eu vi em filmes, foi muito diferente de quando eu estive na Rússia, de quando eu convivi contigo, de tudo que eu aprendi. E o sentimento disso tudo. Então, eu queria que tu compartilhasse isso com todos que estão aqui, porque a gente é muito ignorante. Eu quero dizer que ignorante é a falta de contato, de vivência, faz com que a gente não conheça. Então, transborda com a gente isso, conta pra gente como é isso, porque só quem viveu é que pode realmente trazer pra gente com sentimento, com experiência, com história. Conta pra gente um pouco sobre isso. Bom, que eu tinha 9 anos quando teve lugar o colapso da União Soviética, mas eu lembro bastante bem aquela mudança, aquele período das turbulências. Primeiramente, vou dizer que aquela mudança, aquele colapso, não foi um golpe, não foi uma revolução, foi um final lógico. O socialismo acabou porque tinha que acabar, porque tinha o seu limite. Era um bom período, mas para um certo momento. E também vou responder a pergunta, porque muita gente pergunta quando era a vida melhor, com o socialismo ou agora. Vou responder com palavras do nosso presidente Vladimir Putin. Ele disse: quem não tem saudade de socialismo, não tem coração. Mas quem quer que o socialismo voltar, não tem cabeça.
Ou seja, era um bom período, mas num certo momento. Bom, que uma das coisas boas era a igualdade. Igualdade e não foi uma diferença social visível. Claro que havia gente mais rica que outra gente, porque claro que igualdade para todo mundo é possível só na tese, porque sempre há pessoas mais iguais que as outras pessoas. Mas no socialismo não era uma coisa bem-vinda mostrar que você tem uma roupa melhor que o teu vizinho, que na escola todo mundo tinha uniforme igual. E uma criança da família mais pobre não se sentia perplexa ou incômoda ao lado da outra criança da família mais rica, por exemplo. E todos eram amigos. E as amizades a gente podia fazer despeito das características financeiras das famílias. Isso foi uma coisa boa também, esta convivência. Não havia muita liberdade, a gente não conhecia o que acontecia nos outros países, mas a minha mãe acha que havia mais segurança. Por exemplo, não havia drogas, não havia tanta violência, as pessoas podiam sair na rua às 3 de madrugada sem medo de ser violado, roubado, não sei o que, por exemplo. Ou seja, havia mais segurança. Isso era uma coisa boa. Também muita coisa a gente recebia de graça, sem pagar. Por exemplo, educação, ensino de muita boa qualidade. Muita gente, todo mundo recebia gratuitamente também. Universidades eram gratuitas. Agora tem parte privada e tem parte pública. E, infelizmente, agora tudo que é público deixa de ser de boa qualidade. O bom agora é o privado. Bom. Mas vocês podiam viajar? Vocês podiam viajar? Para fora era uma coisa bem difícil. A pessoa que viajava por fora para outros países era como agora uma pessoa viajasse à Lua, outro planeta, uma extraterrestre. Quando uma pessoa voltava de uma viagem da Alemanha, da França, todo mundo vinha à casa dele para ouvir as histórias das outras terras. E como lembrança e presente, ele trazia latas vazias de Coca-Cola ou da cerveja estrangeira. Eu lembro que praticamente cada pessoa soviética tinha na sua cristaleira, no seu estante, uma estante especial com latas vazias da Coca-Cola, da Fanta, do Sprite ou das cervejas estrangeiras também. Um dos presentes mais desejados da criança socialista era um chiclete americano, tipo disso também. Podíamos viajar para países do mesmo regime, Bulgária, Tchecoslováquia, por exemplo, mas não era uma coisa bem frequente. E e os livros que vocês liam, chegavam conteúdo de outro país ou era só que o governo produzia? Bom, antes de 1984, antes da perestroika de Gorbachev, tudo era muito censurado. Agora mesmo estou lendo um livro muito interessante da uma escritora russa chamada Lyudmila Ulitskaya. Ela escreve sobre a década 60, 70, como os livros russos proibidos na União Soviética foram escritos à máquina, de maneira clandestina, depois traduzidos também a inglês e alemão, e depois transportados nos outros países para publicar lá também. Porque só para guardar esse livro na tua casa, a pessoa poderia ficar presa até 10 anos na prisão também. Então, foi perigoso guardar esses livros, mas isso foi num certo período, a partir da época da perestroika, 84, 85, praticamente tudo permitido. Olha, gente, que viagem, hein? Que viagem! Bom, a gente já está chegando agora no final. A gente nem pôde falar tudo que a gente gostaria. Então, eu gostaria muito de te agradecer, Catarina, dizer que aprender contigo, assim, ó, só dá vontade da gente voltar para a Rússia
Eu quero muito acompanhar tuas aulas no Zoom. Gente, a Catarina vai estar dando aula no Zoom agora, em julho. Tem um calendário incrível, vou compartilhar nos meus stories também para vocês, para quem quiser estar acompanhando. Tem as lives dela, que são extraordinárias, são emocionantes. E assim, eu tô com vontade de chorar, de saudade e de querendo voltar para a Rússia. Foi uma das viagens mais incríveis que eu já fiz. E sem palavras, foi transformadora. A Rússia é linda, tem muita cultura, tem muita história. Eu lembro que a arquitetura é extraordinária, é tudo muito limpo. E parecia que onde a gente andava tocava uma música, assim. Então é transformador. Né? Então, tu fizeste a grande diferença na nossa vida, Catarina. Então, te agradeço muito por tudo isso. E eu gostaria de deixar eu gostaria de deixar um encerramento contigo. Se tu queres falar mais alguma coisa de São Petersburgo, da Rússia. Então, agora os minutos finais que a gente tem são teus, tá? De agradecer e agora é tudo contigo. Bom, gente, agradeço muito a sua atenção. Então, por enquanto fronteiras ficam fechadas, vamos viajar de forma mental, de forma virtual. Todos bem-vindos ao meu Instagram. O meu Instagram é muito modesto, muito fácil. Catarina Segunda, sou isso. Lá eu tento publicar cada dia várias histórias, receitas das comidas russas que pode fazer em casa, vídeos, histórias, dicas de livros, dicas dos filmes também para ver agora. Também, quem quiser, pode mandar o link para comprar os meus livros. Eu tenho 3 livros publicados no Brasil. O último saiu agora, chama-se Amores e Sabores. Tem receitas e histórias de amor dos czares russos. Agora, é bom tempo para ler, para cozinhar e para amar também. E também, eu vejo a minha missão agora, enquanto não podemos viajar, temos limites, de transmitir a cultura, de fazer nossa vida mais divertida, mais calma, para que a gente... Porque podemos visualizar o nosso sonho. E quanto mais visualizamos, o sonho se realiza mais rápido. Isso é nossa missão agora. Então, gente, muito obrigada. Adorei os comentários. Eu posso ler todos, senão eu vou me perder. Um grande beijo para vocês, tá? E até a próxima, então. E assim que der, vamos organizar uma excursão e partiu todo mundo para a Rússia. Eu acho que é esse convite que fica. E vamos chegar lá e vou dizer, Catarina, agora tu vai ter que nos comprovar tudo que tu falou nessa live. O que vocês acham? Sim. Sim, podemos. Que a gente vai fazer. Sim. Acho que sim, podemos fazer uma excursão virtual, porque a partir da semana que vem bastante coisa já fica aberta, já posso andar sem máscara na rua e já podemos fazer uma viagem curta pela avenida principal, podemos passear juntos, pelo menos. Então, boa ideia. A gente faz primeiro essa virtual, vai cair a live. Acho que a primeira a gente pode fazer essa virtual, tu andando por São Petersburgo sem máscara, nos mostrando. Sim. E na próxima a gente vai lotar um avião e vai partir para a Rússia. Olha aí, ó, tá combinado, todo mundo tá aí, ó. Gente, eu vou salvar essa live e a gente vai ter que ir para a Rússia, São Petersburgo, andar com a Catarina, hein? Primeiro ela caminha por lá e depois a gente pega o avião e vai. Combinado? Vai cair essa live. Beijo, gente. Tchau. Obrigada, Catarina. Gente. Tchau.